O meu nome é Carolina Daltoé, eu sou geógrafa, sou mestranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e também faço graduação em Sociologia na UF. Então, antes de iniciar minha apresentação, gostaria que os meus ouvintes tenham em vista que, apesar desta manter seu enfoque na produção de alimentos, não desconsidera a complexidade de assuntos que abrangem a alimentação humana. Tenho trabalhado sistematicamente para a compreensão das abordagens que avançam em outras dimensões, tais como a constituição das identidades alimentares, a sociabilidade promovida pela partilha da comida à mesa ou em fluxo, a medicalização da comida e dos corpos e os discursos biomédicos sobre a obesidade que os acompanham, e até venho me esforçando para compreender, pelo menos em parte, as dimensões políticas e cidadãs que envolvem algumas formas de consumo na atualidade. No meu ponto de vista, até o momento, rótulos não solucionam nem as problemáticas alimentares, nem provocações teóricas e acadêmicas. Bom, no que se refere a essas importantes temáticas que não serão abordadas por mim hoje, respiro aliviada, pois tenho certeza que o GT Ciências Sociais e Humanas em Alimentação fará jus à sua importância e tratará com seriedade e afeto todas essas nuances da comida e do comer. No entanto, hoje também gostaria de lembrá-los que, apesar de bastante debatida e aparentemente clara a maioria das pessoas presentes nesse grupo de estudo, a problemática da produção de alimentos no Brasil e no mundo está longe de ser um ponto batido e menos ainda desvinculado destas tantas outras dimensões da alimentação. A produção de alimentos renova-se, inova-se em todos os espaços-tempos globais. Assim, a apresentação de hoje tem como título Globalização, Tecnociência e a Produção de Alimentos à luz de Milton Santos. A reestruturação produtiva e agropecuária pelo qual passa o cenário brasileiro caracteriza-se, sobretudo, pela produção de commodities, que tem seu funcionamento regulado cada vez mais pela economia de mercado, em razão de demandas voltadas primordialmente à exportação. Tal modelo de produção agrícola vem sendo fortemente articulado ao planejamento da agricultura nacional e traz como consequência a subalternização da agricultura familiar, que sabemos é responsável pela maior parte da produção alimentar destinada à economia doméstica. Porém, não podemos ignorar que a agricultura familiar está presente em 84% dos estabelecimentos agropecuários e responde por aproximadamente 33% do valor total da produção no meio rural, segundo o IBGE. Neste bojo, a presente reflexão tem como objetivo ampliar o debate sobre a produção de alimentos, a globalização e a incorporação por diferentes segmentos sociais daquilo que o professor Milton Santos nomeou como tecnociência. O geógrafo, em sua obra Natureza do Espaço, de 1996, nos lembra que vivemos na era da inovação galopante, caracterizada, sobretudo, pela rapidez com que geograficamente se difundem as tecnologias. Para o autor, o casamento entre a técnica e a ciência, separadas desde o século XVIII, veio reforçar a relação que então se esboçava entre ciência e produção. Cabe destacar brevemente que a palavra técnica é aqui empregada no sentido do conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaços. Para Santos, a versão atual deste casamento situa a base material e ideológica onde se fundam os discursos da globalização. A tecnociência hoje é responsável pelo aprofundamento do processo criativo de novos objetos, novas engrenagens, novos materiais, novas apropriações das virtualidades da natureza, que vem complexificar ainda mais o que ele conceitua como sistemas técnicos. Neste bojo, gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para a existência de critérios legais de enquadramento dos agricultores nos padrões da agricultura familiar, estipulados segundo a Lei 11.326. Por meio deste, o agricultor passa a obter com maior facilidade acesso a financiamentos e, consequentemente, a esses sistemas técnicos derivados do casamento entre a ciência e a técnica. O aumento da produtividade e a integração ao mercado global são expectativas que permeiam o imaginário daqueles que almejam maquinários agrícolas, sementes geneticamente modificadas e optam pelo uso de insumos fornecidos por empresas como a Monsanto, a DuPont e a Dow.
e outras, como a Suíça Singenta e a Alemã Bayer, que, diga-se de passagem, é uma empresa originalmente farmacêutica que, com a compra da Monsanto, torna-se líder mundial na produção do herbicida glifosato. Milton Santos, já nos anos 90, nos alertava que os sistemas técnicos são, sobretudo, sistemas invasores, que atuam desalojando os sistemas precedentes autônomos ao os incluírem em sua própria lógica. No entanto, ressalta-se que tal incorporação se dá em graus diferenciados de dependência, ou seja, nem todos terão acesso a todos os objetos técnicos criados pela ciência e comercializados por essas empresas. Dessa forma, não poderíamos dizer que esta aderência ao modelo técnico-científico hegemônico seja significativa de uma homogeneização espacial, e menos ainda de uma distribuição igualitária de bens e recursos que apenas existem, pois muitos de nós estamos aqui, fazendo ciência. Nós, no sentido desta como um todo. Assim, a ciência tem se posto a serviço de uma produção planetária de técnicas, onde nem os limites do Estado e nem os dos direitos humanos são levados em conta. Nas palavras do autor, nada é levado em conta, exceto a busca desenfreada pelo lucro, onde quer que se encontrem os elementos capazes de permiti-lo. Como ressaltamos, essa incorporação desigual aos sistemas técnicos não garante integração uniforme àqueles que os aderem. Desse modo, apesar de muitos agricultores familiares acessarem a estes escassos recursos financeiros e optarem pela utilização destes objetos, o próprio mercado global se mostra pouco receptível às lógicas de produção em pequena escala, fazendo com que muitos não tenham sequer como arcar com os custos desse tipo de produção, tornando-se, por vezes, reféns de empréstimos e da própria tecnicociência, que, como sugerem diversos estudos, atuam contaminando outras sementes e viciando suas terras. O final dessa história? Não, eu não acredito em finais. Então, parte recente dessas diversas histórias observamos nas metrópoles com os nossos próprios olhos. Em síntese, podemos concluir que esta forma de propagação do ideário do progresso e da globalização se materializam nos sistemas técnicos científicos, e estes vêm se capilarizando tanto entre os grandes quanto entre os pequenos produtores de alimentos. E, nesta lógica, projetos de desenvolvimento agrícolas nacionais e regionais vêm sendo subordinados ao capital de natureza mundial, mesmo quando a intenção destes é a da mais alta benevolência. Será? Por último, gostaria de destacar que, em tempos como os atuais, tem se tornado cada vez mais complicado falarmos sobre o que a ciência e a tecnologia representam. O tom do trabalho apresentado não deve ser interpretado como demonização ou moralização dos avanços científicos, e sim enquanto um alerta sobre como e, sobretudo, a quem nossas horas de sono, de vida e estudo vêm servindo. A pergunta que ressoa é: alimento e ciência para quem? Obrigada, gente. É isso.